Olá, eu sou o Hugo Max e neste vídeo estarei falando um pouquinho da ligação de transformadores em paralelo. Por que eu escolhi falar desse tema, né? Por que eu decidi falar disso? Uma pessoa me perguntou nos comentários de um dos vídeos que eu mostrava aquela placa que serve para montagem de inversores de uma etapa, aquela placa que já faz oscilação, ali já faz a geração do sinal PWM pronto para você aplicar um transformador e ter um inversor de uma etapa montado. Essa pessoa me perguntou se era possível ligar dois transformadores em paralelo, de forma que você conseguisse somar as potências de ambos os transformadores, né? Vamos fazer um pequeno teste aqui. Eu tenho um resistor aqui em mãos de 3.300 ohms, ou 3K3, né, se a gente for usar outra forma de leitura, forma de representar esse valor, né, 3K3, 3.300 ohms. Vou colocar aqui o multímetro na escala de resistência e mensurarei a resistência apresentada por esse resistor. 3.272 ohms. Isso. Tem outro resistor aqui de 3K3, também mensurando a resistência dele. 3.244 ohms. Percebe que apesar de serem resistores de valores teoricamente iguais, de uma especificação igual, eles não apresentam a mesma resistência, apesar de ser bem próxima uma da outra, né? Mas não apresenta a mesma resistência. Resumindo, qualquer componente, por mais que ele tenha a mesma especificação, se formos fazer a comparação entre dois componentes, né, de mesma especificação, apesar deles terem o mesmo valor representado ali, eles não têm características iguais. Podem ser bem semelhantes, mas não têm características iguais. O mesmo vai valer para transformadores. Eu tenho aqui dois pequenos transformadores que eu retirei na verdade, de placas velhas, de motores de portão. São transformadores, se eu não me engano, de 13 mais 13, ou 12 mais 12. 12 mais 12, na verdade. Aí aqui temos a entrada de 220 volts. E aqui temos 0 nesse pininho central, mais 12 e mais 12 aqui. E isso em corrente alternada, né? Transformadores trabalham com corrente alternada. Mesma coisa aqui, ó. Entrada 220 volts, 0, bem aqui, mais 12 e mais 12 em corrente alternada, né? Eles não são transformadores, você já percebe aqui que eles não são iguais, né? Não são do mesmo fabricante e provavelmente, logo não são no mesmo lote, né? Provavelmente não são no mesmo fabricante, mas têm especificações iguais. Vamos fazer um pequeno teste aqui. Dois transformadores com especificações iguais, né? Temos aqui a entrada 220, mesma coisa no outro, entrada 220 volts, onde tem esses dois cabinhos preto e amarelo. Tenho aqui uma alimentação de 220 volts, e por segurança eu estou usando aqui a famosa, mas pouco conhecida, lâmpada série, né? Ó, alimentar aqui, e se houver algum curto, se por engano eu ligar alguma coisa errada, a lâmpada ela acende. Esse é o famoso teste da lâmpada série, né? Vou alimentar aqui o transformador. Prontinho, transformador alimentado. Colocando aqui o multímetro na escala de AC, podemos perceber mensurar na verdade, que o transformador está sendo alimentado com uma tensão AC de 214 volts. Isso. E na saída dele temos, colocando aqui a ponta de prova negativa no GND do transformador e a ponta de prova positiva em um dos seus terminais de saída. Temos aqui, deixa eu baixar um pouco a escala, temos aqui uma tensão de saída de 12,8 volts em AC, colocando lá na outra ponta, né, de saída.
12,8 volts também em AC. De uma ponta a outra, né, 12 mais 12, eu teria 24 volts de uma ponta a outra. Temos aqui 25,6 volts, 25,6 volts aí aproximadamente. Esse foi o primeiro transformador, né? Agora vamos para o outro. Vou fazer a alimentação aqui do mesmo. Vamos medir lá as tensões na saída, né? 12 mais 12, então vamos ver aqui 13 volts de uma ponta a outra. Ou melhor, 13 volts do GND para uma das pontas, né? E 13 volts do GND para a outra ponta. De um extremo para o outro, teremos 13 mais 13, né? 26 volts em AC. Tudo isso em AC. Então já vimos a primeira diferença, né? Apesar dos dois serem transformadores de 12 mais 12, eles não estão apresentando 12 certinho nas suas saídas, né? Não estão apresentando 12 mais 12. Esse aqui está dando 12,8, esse aqui está dando 13. Primeira diferença já está bem aí. Tensão de saída, né? Que na verdade isso é resultado da relação entre as espiras do transformador, né? As espiras do primário e as espiras do secundário. A relação entre essas espiras é que determina a tensão de saída aqui do transformador. Então já tem essa pequena diferença logo de início. O segundo teste agora que faremos vai ser ligar ambos os transformadores em paralelo. Primeiro vamos fazer isso aqui na entrada, né? Na entrada do transformador. Aqui, os nossos transformadores já estão ligados, né? Vamos conectar aqui a rede elétrica, vamos conectar a rede elétrica. Certo. A lâmpada até começou a brilhar um pouquinho aqui, provavelmente devido ao consumo, alto consumo aqui, digamos, dos transformadores, né? Eles têm um pequeno consumozinho mesmo sem ter nenhuma carga conectada. Agora, vamos conectar em paralelo a saída dos transformadores, né? Primeiro vamos interligar os GNDs, né, os negativos dos transformadores, que seriam os pinos centrais aqui dos transformadores. Pino central da saída. Ok, GNDs já conectados aqui, interligados, né? Vou realimentar. Tinha desconectado da rede elétrica por segurança. E agora já temos os GNDs interligados. Agora vamos interligar os positivos, né? Os positivos não, melhor dizendo, as fases de saída dos transformadores. Então, lembrando que em corrente alternada não temos positivo e negativo. Em corrente alternada temos fase e neutro. Vamos lá, né? Um cantinho aqui do transformador. Interligarei também um cantinho aqui do outro transformador. Lembrando que o circuito está alimentado. Vejam só, já encontramos um problema bem aqui. Quando eu conecto, a lâmpada brilha mais forte. O que indica que está ocorrendo um consumo maior de corrente por parte dos transformadores. O que isso significa? Ora, se está tendo um consumo maior de corrente é porque, mesmo sem carga, perceba que até agora eu não interliguei nenhuma carga nos transformadores, porque está ocorrendo alguma ligação errada, né? Quando eu conecto, a lâmpada brilha mais forte, como se fosse um curto, né, nos transformadores. Então, segundo, na verdade, ponto de atenção que eu posso citar aqui é a orientação das bobinas. Se elas estiverem, digamos que enroladas uma contra a outra, isso ocorre. É como se elas estivessem uma anulando a outra, formando como se fosse um curto. Ó, ali acendeu. Nesse outro pino, se eu for conectar, que seria o pino correto, ó, a lâmpada continua quietinha. Só com aquele brilhozinho fraco que é o consumo dos transformadores. O consumo em aberto dos transformadores. Vamos lá, já interliguei a primeira fase, vamos interligar aqui a segunda fase.
Eu estou fazendo essa ligação com os transformadores ligados porque aqui, nessa parte de saída dos transformadores, já estamos mexendo com uma tensão bem mais baixa, né? No máximo, teríamos 30 volts de um ponto ao outro, de uma extremidade a outra, né? Aí não teria muito problema. Então já fizemos a teórica ligação dos transformadores em paralelo. Agora faremos um pequeno teste utilizando como carga um resistor de 1 kΩ. Esse resistorzinho bem aqui, 1 kΩ, certo? Resistorzinho de 1 kΩ. O que faremos aqui? Aplicaremos ele na saída do transformador, né? Em uma das linhas ali de 12 volts, vamos aplicar esse resistorzinho. E vamos mensurar a corrente que está circulando ali pelo resistor com o multímetro na escala de corrente alternada. Enrolar aqui o fiozinho em um dos terminais do resistor, será interligado no 0 volts dos nossos transformadores. Vou colocar bem aqui no 0 volts. GND aqui, certo? E vamos colocar aqui mais um jump, um dos terminais aqui do resistor, ligando para essa fase aqui do transformador. Vou colocar um nessa fase. E o outro, que está vindo ali daquele outro transformador, ó, esse fiozinho aqui azul, também interligar aqui. Ó, esse está vindo desse transformador, do verdinho, e esse está vindo do transformador amarelinho. A lâmpada não está acendendo forte, né? Não tem um consumo muito alto de corrente. Aparentemente não tem nenhuma ligação errada. E agora como que será mensurada? Ixi, nem está aparecendo aqui. Um momentinho. Acho que agora apareceu. Agora faremos a medição aqui da corrente que cada transformador está fornecendo para o resistor. Ó, ponta de prova na garrinha de jacaré e vamos conectar aqui ao resistor. 15,5 mA. Essa é a corrente que o transformador verdinho está fornecendo para o resistor. Ok, vamos agora para o próximo transformador. (14,5 ou 14,5 mA). Uma diferença aí de 10 mA, né? Como esse aqui é um experimento em pequena escala, né? Isso não é um problema. Pouca diferença fará aqui nesse experimento, nesse pequeno experimento. Mas em larga escala, como estamos falando aí de transformadores que vão trabalhar com potências por volta, normalmente acima dos 1000 watts, né? Quando a gente está querendo ligar transformadores em paralelo, normalmente é porque a gente quer ter um inversor de alta potência, né? Então vamos mexer com potências altas. E temos que levar isso em consideração, né? Que nem sempre um transformador vai fornecer exatamente a mesma potência que o outro está fornecendo. Por exemplo, suponhamos que esse é um transformador de 1000 watts. Esse outro também é um transformador de 1000 watts. Se eu vou interligar os dois em paralelo e exigir 2000 watts do inversor, não necessariamente vai vir 1000 watts para esse e 1000 watts para esse. Não vai se distribuir certinho, né? Sempre um vai ser forçado mais do que o outro, devido às características diferentes, né, um do outro. Apesar de ser muito próximas, por segurança vou desligar aqui a energia na tomada, apesar das características serem muito próximas um do outro, dos transformadores, nunca vai se distribuir certinho a potência entre eles. Então, a gente não vai conseguir ter, na prática, 2000 watts certinhos lá na saída. Se a gente for exigir 2000 watts, a gente pode estar forçando demais um dos transformadores. Então é bom a gente manter uma margem abaixo, né? Exigir, não sei, 1800 watts, 1700, 1600, sempre um pouquinho a menos, para não estrangular, digamos, um dos transformadores, não estressar um deles. Esse aqui era o efeito que eu estava querendo mostrar para vocês, né? Eu mostrei
Na verdade, alguns fatores, né, que influenciam quando você está ligando transformadores em paralelo. Mostrei com o uso de 2 pequenos transformadores, né, em pequena escala. Eu não ia montar um inversor grandão para fazer isso. Não teria condições e não seria necessário. Dá para fazer isso em pequena escala para demonstração. Esses que eu citei aqui são apenas alguns dos fatores, né, que influenciam nessa ligação. Se você realmente for fazer isso de ligar transformadores em paralelo, certifique-se de que eles são da mesma marca, têm as mesmas especificações, as características de um do outro sejam as mais próximas possíveis, para que você tenha você consiga extrair o máximo de desempenho dos seus componentes. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Tchau e até o próximo vídeo. Perdão pela minha voz, eu estou com alguns sintomas gripais. Tchau.